Bezrat Hashem da Fain Dali, tratado de Shabbat. Estamos da Fain Gimel, Amud B da Fain Gimel no verso, na terceira linha de baixo para cima, nos dois pontinhos. Os primeiros dois pontinhos. Fala a Mishnah, Zoreh, Aborer, Ve'atochen, Ve'ameraket. Vimos 4 trabalhos na Mishnah. Zoreh é a pessoa que pega uma produção e joga para o ar. O ar vai empurrar o feno, vai tirar o psolet, o detrito da produção, e a produção vai cair limpa. Isso é um dos trabalhos. Haborer, a pessoa que tira as cascas e separa o ruim do bom, é um outro trabalho. Ve'atochen, a pessoa que moe. Ve'ameraket é a pessoa que peneira. São 4 tipos de trabalho diferentes. Ou seja, a pessoa que fez esses 4 trabalhos Be'elei Bechad, sem saber que era proibido, traz 4 hataot, 4 sacrifícios. Fala Gmará, Hainu Zoreh, Hainu Borer, Hainu Meraket. A pergunta é que é a mesma função esses 3 trabalhos. Zoreh, Borer ou Meraket. É a mesma coisa. O Zoreh, a pessoa joga a produção para o ar, para quê? Para separar o ruim do bom. A Borer, a pessoa está separando o ruim do bom. A Meraket, a pessoa está peneirando o ruim do bom. É a mesma coisa. Porque a Mishnah separou isso, dividiu como 3 avot melachot, como 3 trabalhos primários? Deveria ser um trabalho só. Explica a Gemara. Abai e Rava de Amir Tadvaio. Abai e Rava falaram juntos a mesma opinião. Kol milta de Ava no Mishkan, Afagav de Ikadidai Mela, Hashivla. A resposta da Gemara agora é a seguinte. Qualquer coisa que estava no Mishkan, ela é um trabalho importante. Mesmo que é uma função parecida com outros trabalhos, mas uma vez que estava no Mishkan, recebe uma importância muito grande, uma importância individual, e vai ser avot melachot separados. Pergunta a Gemara, Velihashev nami kotesh. Por que a Mishnah não falou um trabalho que estava no Mishkan, chamado kotesh? Kotesh é fazer a prensa, pegar o trigo, colocar numa prensa, a prensa vai amassar o trigo, vai separar o trigo da casca. Não está escrito na Mishnah isso, estava no Mishkan. Tá bom que parece com o trabalho de Dash? O trabalho de Dash é também separar o grão do talo, da espiga, ou quebrar o cereal para separar o grão da casca. Mas uma vez que estava no Mishkan, deveria falar também kotesh, também fazer a prensa, também Dash. Fala Gemara, a resposta é Amar Abai, shekenani ochel pito belo ktisha. A resposta é que nem todo mundo faz ktisha. Tá bom que estava no Mishkan, mas o Mishkan era uma coisa muito especial. Tinha que ser um trabalho 100%. Na hora de fazer o pão, nem todo mundo moe a farinha, moe o trigo para fazer uma farinha bem fina. As pessoas ricas fazem isso, fazem essa prensa para separar bem o bom do ruim. Mas as pessoas pobres não fazem isso. Uma vez assim, é um trabalho parcial, não é um trabalho que funciona para todos. Mesmo que estava no Mishkan, fala, Abai, não é um trabalho considerável. O trabalho do Mishkan são trabalhos universais que todo mundo faz, e também estava no Mishkan. Porém, kotesh não estava, não tem tanta importância assim, porque não todo mundo faz. Rava Amar. Rava vai responder outra resposta. Hamani Rebi. Damaravot melachot arbaim chaserachat. Rava não gostou da resposta de Abai e falou uma outra resposta. É verdade, a gente deveria ter aumentado o kotesh. Mas o que a gente vai fazer, que a gente recebeu, que são 39 trabalhos em Shabbat, não 40. Uma vez assim, a gente vai deixar kotesh de fora, uma vez que ele parece com Dash, a gente vai tirar kotesh de fora. Fala Gemara o seguinte. Vechashiv kotesh, avele arbaim. Se tivesse incluído também kotesh, seriam 40 trabalhos, não 39. Essa resposta também não vai ficar assim, porque a pergunta é clara. Avelei pukhadamea, nachvele ail kotesh. Tá bom, mas por que a Mishnah escolheu esses 3 trabalhos, Zoreh, Borer e Meraket? Deveria ter tirado um desses trabalhos e colocado kotesh. Aí ficaria Dash e kotesh. E ficaria, por exemplo, Borer e Meraket. Porque falou 3 trabalhos com relação a separar o bom do ruim. E com relação a kotesh, não falou kotesh, só falou Dash. Por quê? Então está bom como Abai falou, temos que voltar como Abai falou, que kotesh não é um trabalho universal, nem todo mundo faz, e não é um trabalho tão importante assim, não vamos considerar esse trabalho de kotesh. Continua a Gemara, tá no Rabanan. Falou a Braita, Hayu lefanav mineochlin, borer veochel, borer umaniach, velo ivror, veimbirer chayav chatat. Uma quadrupla contradição. A Braita falou o seguinte, você tem uma comida que tem lá
uma coisa que você quer, uma coisa que você não quer, você pode separar e comer. Pode fazer o borer e comer imediatamente. Você pode separar e deixar para outra vez. Uma contradição. Primeiro falou que pode comer imediatamente. Imediatamente é mais fácil de permitir do que deixar para depois. O costume das pessoas que fazem borer, eles fazem borer de muita coisa e deixam para muito tempo. Velo ivror, e continua a breta, não pode fazer borer. Uma outra contradição, a gente falou que pode. Vem birer chayav chatat. E outra contradição é, se você fez borer, tem que trazer um sacrifício de chatat que é proibido pela Torá. Primeiro você falou que não pode, a pessoa me dera banana. Não pode porque os sábios proibiram. Depois você falou que é pela Torá, uma quadrupla contradição. Mas que amar, o que falou essa braita? Marula, explicou Ula. Que amar borer veochel lebobayom. O borer, o maniach lebobayom. O que acontece é, Ula fala, a pessoa que está fazendo o borer para comer no dia do Shabat, naquele dia, ele pode fazer o borer para comer lebobayom. O borer maniach lebobayom significa que a pessoa pode fazer borer para comer naquela refeição que ele está, ou pode fazer borer para comer numa outra refeição. Por exemplo, ele está em Shabat de manhã, ele quer fazer borer para a segunda refeição do Shabat, a refeição do dia, pode fazer. Se ele quer descer para a Seudat Shlishi, também pode fazer. O lemachar lo ivror. Porém, não pode fazer borer para deixar para amanhã. Vei birer chayav chatat. Porém, a pessoa que faz borer para deixar para amanhã, tá chayav chatat pela Torá. Ou seja, a pessoa que faz borer para o dia do Shabat que ele está, é permitido falar Ula. Para o dia seguinte é proibido pela Torá, é chayav chatat já. Por quê? Porque o costume das pessoas que fazem borer é deixar. A pessoa que faz borer para o próprio dia, não é o costume das pessoas fazerem borer assim, não é uma coisa tão profissional. Fazer borer e comer no mesmo dia, parece que é uma quantidade mínima que ele está fazendo. É o costume das pessoas comerem assim, não é um trabalho de borer. Fala o Gmarmat que Flar Avchizdar. Avchizdar não gostou da resposta de Ula. Vekimutar lefot lebobayom. Vekimutar levashel lebobayom. Você fala que pode fazer borer para o próprio dia. Com relação a fazer um pão, com relação a cozinhar. Você não pode cozinhar, mesmo que você vai comer no próprio dia. Qual é a diferença? Portanto, a Avchizdar não gostou, quebrou o que Ula falou. Ula falou que, aparentemente, a pessoa que faz borer para o próprio dia não é borer. Não está fazendo um ofício de borer. Está fazendo uma preparação para comer. Não tem problema. A Avchizdar fala que a pessoa que faz borer para o próprio dia também é borer. Então, do mesmo jeito que não pode cozinhar para o próprio dia, assim que não pode cozinhar para o dia seguinte, também não pode fazer borer para o próprio dia. Essa é a discussão entre Ula e Avchizdar. Avchizdar, então, qual é a resposta? A Braita realmente tem uma contradição aqui. Fala Agmará, borer veochel pachot mikashiur. Borer maniach pachot mikashiur. Fala Avchizdar, o que a Braita falou que pode fazer borer para comer ou imediatamente ou depois, no mesmo Shabat, mas uma outra refeição, é quando ele faz borer menos do que uma grogeret, mesmo do que o volume que a Torá obrigou a trazer um sacrifício de hatat por ele. A pessoa que faz metade do shiur, metade do volume, pode fazer isso. O que shiur lo ivror. Porém, se a pessoa vai fazer borer uma grogeret, está proibido, vem birer chayav hatat, e a pessoa tem que fazer o hatat se ele fizer isso. Porque pela Torá é proibido se ele vai fazer borer de uma grogeret. Uma grogeret é o volume de um figo seco. Continua Agmará, que vai Rav Yosef. Agora Rav Yosef não gostou da resposta de Avchizdar, vai falar outra resposta. Com relação a assar, pode assar um pão menos do que uma grogeret? Com certeza não pode. Hatzi shira surmi na Torá, sustenta Rav Yosef, que a metade de um volume da Torá, também a Torá proibiu. Metade de uma grogeret também é proibido pela Torá, porque Hatzi shira surmi na Torá, metade de um volume é proibido pela Torá fazer. Eu falo agora como Rav Yosef vai explicar essa braita. Ela Rav Yosef, borer veochel beyad. Borer maniach beyad. Bekanun vetamchui lo ivror. Veimbirer patur avalasur. O benafá, o bekvará lo ivror. Veimbirer chayav chatat. Falou Rav Yosef aqui, tem 3 categorias nessa braita. Primeira categoria, a pessoa que faz borer, separa as cascas, o ruim do bom, com as suas mãos, manualmente. Então aí pode fazer borer com as mãos para comer imediatamente ou para comer depois. Não tem problema. Agora tem uma segunda categoria, bekanon ou betamchui. Kanon é um funil. É um cilindro que é largo de um lado
fino do outro lado, a pessoa colocaria lá o trigo, por exemplo, chacoalharia aquele funil, o trigo ia cair, o trigo bom cairia, e o trigo ruim, as cascas ficariam em cima. Isso é um jeito de fazer borer, mas não é o jeito profissional de fazer borer. O betamhui é um prato grande, que a pessoa colocaria lá os grãos, por exemplo, de um lado, e inclinaria esse prato grande para os grãos bons caírem, as cascas ficarem em cima. Colocaria alguma coisa, um obstáculo lá, que só os grãos iam passar. Não é um jeito tão profissional, mas já é uma coisa mais grave. Não pode fazer borer para isso. Ou seja, primordialmente não pode, miderabanan, veibirer patura valassur. E se a pessoa acidentalmente fez isso, não traz o hatat, porque pela Torá isso não se chama borer, não é o jeito profissional de fazer. A terceira categoria, uma categoria profissional, é o benafá ou bekvará. Peneiras. Nafá é uma peneira que tem furos finos, bem pequenos. Kvará é uma peneira que tem furos maiores. Depende de que espécie ele está fazendo para farinha, então usa a fina. Está usando para grãos, então usa a grande. O que acontece? É loivro, não pode fazer borer para isso. Vem birer chayav hatat. E se a pessoa acidentalmente fez isso, está chayav hatat, tem que trazer o hatat, porque pela Torá é proibido, que é um trabalho profissional. Ou seja, Rav Yosef ele dividiu com 3 categorias diferentes aqui. Resumindo, a opinião de Rav Yosef é o seguinte: a pessoa que faz borer com as suas mãos pode fazer para um momento e pode fazer para depois. A pessoa que faz borer com o kanon e tamchui não pode para um momento nem para depois, com certeza, mas é só miderabanan. A pessoa que acidentalmente fez isso não está chayav hatat, patura valassur. A pessoa que fez com peneira não pode fazer nem para o momento nem para depois, é pela Torá proibido. A pessoa que fez acidentalmente isso traz um hatat. A Gemara não vai ficar com isso. Matkiv la Rav Hamnuna. Rav Hamnuna vai falar uma outra pergunta. Midi kanon betamchui ktani. A Braita falou alguma coisa com relação a kanon e tamchui? Ferramentas? Não falou nada com relação a isso. Aparentemente é o mesmo caso. Também no começo, também no final tem essa contradição. Explica a Gemara. Ela Rav Hamnuna borer veochel ochel mitoch hapsolet. Borer maniach ochel mitoch hapsolet. A primeira coisa que pode fazer é tirar o bom do ruim. O costume das pessoas que fazem borer é tirar o ruim do bom. A pessoa que faz o bom do ruim está fazendo de uma forma diferente, uma forma estranha, não é a forma profissional de fazer. Uma vez assim, pode fazer também para o momento e também para depois. Agora o que acontece é, psolet mitoch ochel. A pessoa que vai fazer borer, tirar o ruim do bom, loivro, é proibido, vem birer chayav hatat. Se a pessoa fez isso, traz o hatat. Por quê? Porque pela Torá é proibido fazer isso, é o costume profissional. Matkifla Abai. Abai não gostou disso. Depois a gente vai resumir tudo isso Bezrat Hashem. Abai pergunta, a Braita falou alguma coisa de como ele está fazendo o borer? Parece que ele está fazendo da mesma forma, também na Reisha, também na Seifa, e mesmo assim tem uma contradição. Abai falou uma resposta ainda melhor. Borer veochel altar, borer maniach altar. Para comer na mesma refeição, ele pode fazer borer, para comer imediatamente, e para comer no final da refeição que ele está. Pode fazer isso porque derech achilá. É o costume das pessoas que preparam comida fazer isso, não é um trabalho profissional. O lebou bayom loivror. Porém, borer para o final do dia, para fazer para Seudah Shlishit, por exemplo, está proibido. Vem birer na saque borer leotzar, e se a pessoa estava, por exemplo, antes da Seudah Shnia, ou seja, de manhã, às 9 da manhã, antes de comer o almoço do Shabat, ele quer fazer borer para Seudah Shlishit, aí é proibido pela Torá. Na saque borer leotzar é como se a pessoa tivesse feito aqui um armazém. A pessoa que faz o armazém, com certeza é chayav hatat, também aqui é chayav hatat. Se a pessoa, por exemplo, está antes da Seudah Shlishit e quer fazer para a Seudah Shlishit, com certeza pode. Isso fala, isso é altar. Porém, a pessoa que está antes de uma refeição e quer fazer para outra refeição que vem depois, aí está proibido pela Torá. Amru Rabbanan Kamedirava, Amaleu Shavir Amar Nachmani. Os sábios mencionaram esse pshat de Abaye para Rava. E Rava falou, muito bem, falou Nachmani. Nachmani é um apelido de Abaye. Abaye foi criado na casa de Rabba Bar Nachmani. E deram o nome para Abaye, esse apelido de Nachmani, porque o pai de Rabba se chamava Nachmani.
Então chamaram Abai também desse nome do pai de Rabba como um respeito para o pai de Rabba e para Rabba. Continua a Gemara. Ayu lefanav shnemi neochalin. O pirer ve'achal. O pirer ve'iniach. Uma outra situação que também parece que a gente já viu. Tinha duas espécies de comidas na frente dele. Uma ele quer e outra ele não quer. Ele separou e comeu. Imediatamente. O pirer ve'iniach. E outra situação é ele fez borer e deixou para outra situação. Ravashi matne patur, Rabi Memidifti matne chayav. Ravashi fala que está patur, ou seja, também Ravashi fala que está proibido fazer isso, deixar para outra situação, outra refeição. Por ele falou que se a pessoa acidentalmente fez isso, não tem que trazer o hatat, porque ele não fez uma coisa proibida pela Torá. Rabi Memidifti fala que tem que trazer o hatat, porque ele deixou para outra refeição, já é borer. Agora vai lidar com isso. Aparentemente Ravashi discute com o que Abai falou. Ravashi matne patur ve'atane chayav. Ravashi falou ele está isento, mas a Braita falou que ele está obrigado. Conforme que Abai explicou, a pessoa que deixa para outra refeição está chayav hatat, porque nasa que borer leutzar é como se ele tivesse feito um armazém aqui. Como Ravashi falou que ele está isento do hatat, uma contradição, assim Rashi explica que essa pergunta da Gemara é entre Ravashi e a Braita que Abai explicou. A gente vai ver depois a explicação do Tosfot Bezrat Hashem, que discute com Rashi. Lokasha responde a Gemara, Abekanon betamchui, Abenafá vekvará. São dois casos diferentes, fala a Gemara. O que Ravashi falou que ele está isento do hatat se trata com relação a kanon e tamchui. Aquele funil ou aquele prato são utensílios, mas não é o jeito profissional de fazer. Está proibido fazer isso, mas se acidentalmente a pessoa fez isso, não tem que trazer o hatat. O que Abaye falou na Braita se trata só com relação à pessoa que fez com uma peneira. A pessoa que fez uma peneira tem que trazer o hatat. Ou seja, resumindo conforme Rashi as opiniões aqui. O que Abaye falou que Tachayav hatat é com relação a uma peneira. Sai disso que só está proibido pela Torá fazer para outra refeição. Conforme Rashi, todo mundo concorda que a pessoa que faz borer, mesmo com uma peneira, mesmo com kanon e tamchui, ou mesmo beyat, manualmente, para a mesma refeição ele está isento do hatat e pode fazer isso tranquilamente. Agora, com relação a outra refeição, é diferente. Benafá vekvará, com a peneira, chayav hatat, tem que trazer o hatat. Pela Torá está proibido isso. Bekanon betamchui, machloket, Ravashi e Rabi Memidifti. Ravashi está isento, e Rabi Memidifti fala que ele está obrigado do hatat, mas os dois concordam que está proibido primordialmente fazer isso. Beyad, manualmente, pode fazer também para a mesma refeição, também para outra refeição. Isso é a explicação de Rashi, resumindo aqui as opiniões. Tosfot discute com Rashi. Tosfot fala que se vê de muitos lugares que é proibido fazer com uma peneira mesmo para a mesma refeição. E está para chayav hatat também. Ou seja, Tosfot já discute. Fala que a Gemara perguntou para Ravashi de uma outra Braita. Uma Braita que falou que também, imediatamente, e também para outra refeição é proibido pela Torá chayav hatat. Aí a Gemara falou que se trata com relação a nafá vekvará, uma peneira. Ou seja, todo mundo concorda que para deixar para outra refeição é chayav hatat. Mesmo manualmente, mesmo bekanon betamchui, e mesmo benafá vekvará, conforme Tosfot. A diferença agora está para fazer imediatamente. Para fazer imediatamente, se a pessoa fez manualmente, não usando nenhum instrumento, fala Tosfot, ele está permitido fazer isso. A pessoa fez bekanon betamchui, então já tem uma discussão entre Ravashi e Rabi Memidifti. Ravashi fala que está proibido, mas está isento do hatat, se ele fez isso acidentalmente. E Rabi Memidifti fala que ele está obrigado do hatat. Benafá vekvará fala Tosfot, discute com Rashi, fala que imediatamente também dá chayav hatat. Isso é a opinião do Tosfot aqui, como entender essa Gemara. Continuamos. Kiata Ravdimi Amar Shabata de Rav Bibi Avai. Quando Rav Bibi veio da terra de Israel e falou o seguinte, aconteceu uma vez que era o Shabbat de Rav Bibi estar com os alunos na Yeshiva. Eles se revezavam lá, os rabinos, para cuidar dos alunos, ensinar eles, etc. Veiklu Rabi Ami e Rabi Assi. E naquela situação, Rabi Ami e Rabi Assi também estavam nessa Yeshiva. Shadakamayu Kalakala de Peire. E tinha lá uma cesta de frutas. E no meio dessa cesta de frutas tinham folhas. Ou seja, as frutas é ocher e as folhas são psolet.
o que ele fez? Ele em vez de dar frutas para cada aluno, ele fez assim, despejou as frutas com as folhas em uma certa mesa e falou que todo mundo pode pegar. A questão é a seguinte. Fala a Gemara, eu não sei se o motivo que ele jogou as frutas na frente dos alunos é porque ele sustenta que tirar o bom do ruim, tirar as frutas das folhas, está proibido pela Torá, ou está permitido pela Torá. Aí por que ele fez isso? Por que ele não deu frutas para cada aluno? Ou talvez ele fez isso como um sinal de fartura, como falando para os alunos, peguem enquanto vocês querem, despejou todas as frutas para eles acabarem com tudo. Mas na verdade ele poderia fazer também, dar cada fruta para cada aluno, tirando as frutas da mistura com as folhas. Continua a Gemara. Hizkia falou uma novidade aqui. A pessoa que pega turmusim é um grão que tinha que cozinhar ele 7 vezes para amolecer ele. Depois que cozinhava 7 vezes ele estava bem mole. A pessoa pegou os turmusim e separou os turmusim dos turmusim que ele vai deixar na panela. Tachayav Hatat. Por quê? Lembra que a Savar Hizkia talvez você quer falar que a pessoa está aqui tirando os turmusim que ele vai comer agora das cascas dos turmusim que ficaram na panela. Aí ele está tirando o bom do ruim, mesmo assim ele fala que está Hayav Hatat. Fala que o seguinte, Shali turmusim, não tem uma prova daqui que é Hayav Hatat. Turmusim é diferente, viramos a página, deixaram que ele é Shiva Zimni, como a gente falou, que se cozinha os turmusim 7 vezes, veio Shaklilei Misrach. E se a pessoa imediatamente não tira os turmusim que estão mais moles, eles vão se estragar, porque já estão bem macios. Explica a Gemara. Os turmusim que ele está tirando é para não estragar. Os turmusim que ele está deixando são os turmusim que estão mais rígidos e são mais duradouros, não vão estragar. Uma vez assim, o que ele está tirando é psolet, não ochel. Ele está tirando psolet porque são os turmusim que estão já pré-estragados. Uma vez assim, é psolet mitoch ochel. Ele está tirando o ruim do bom. Os turmusim que estão na panela são ochel porque não vão se estragar tão rapidamente. O que ele está tirando já estão no processo de se estragar. Então é psolet mitoch ochel. E aí fala Hizkia, tá Hayav Hatat, porque psolet mitoch ochel, tirar o ruim do bom, todo mundo concorda que é proibido. Todo o borer que a gente falou até agora é tirar o bom do ruim. O ruim do bom todo mundo fala que é proibido pela Torá. A pessoa que moe, um outro assunto, Amarav Papa, Haiman de Farim Silka, a pessoa que pica espinafre, Hayav Mishum Tochen, está transgredindo o preceito de moer em Shabbat. Por quê? Está picando, então está cortando ele de uma forma bem pequena, é como se estivesse amassando e tochen. A mesma coisa que tochen, moer. Continua com Amarav Menash Haiman de Salit Silti, a pessoa que pega uma tora de madeira e faz gravetos pequenos, Hayav Mishum Tochen, também está obrigado por moer. O conceito de moer é pegar uma coisa que está grande e picar ela, amassar ela. Aqui também está pegando uma tora de madeira e fazendo gravetos pequenos, então está como se fosse moendo. Continua Maravashi, e capit amishchata Hayav Mishum Mechater. Se a pessoa está fazendo esses gravetos numa medida especial, ou seja, sob medida ele quer esses gravetos, ele está Hayav Mishum Mechater, tem que trazer um korban por estar fazendo um corte sob medida, como aquele couro que a pessoa cortava na época do Mishkan para fazer as telas de couro. Aqui também está cortando sob medida as toras de madeira para fazer os gravetos. Continua, Ve'alash ve'ofe, a pessoa que faz uma massa e a pessoa que assa um pão. Amarav Papa, Shavak Tana Didan, Bishul Samamanim, De'ava Mishkan, Ve'nakat Ofe. A pergunta é, os trabalhos do Shabbat se aprende do Mishkan. No Mishkan não tinha lá pães. O que tinha lá era cozinhar as especiarias para fazer as tintas, para pintar o tchelet, para pintar as cores das cortinas da parochet, as cores das yeriot de tzemer e pishtan, as telas de lã e linho, que pintavam elas de azul e vermelho. Então deveria falar bishul, deveria falar cozinhar as especiarias, não fazer pão, porque o Tana pegou assar pães, não falou cozinhar especiarias.
Resposta. Tana de dar Sidura de Pat Nakat. A resposta é que o Tana quer fazer uma sequência aqui racional do processo de fazer pães. Realmente ele não está pegando todos os exemplos que estavam no Mishkan, ele está agora fazendo associações do que estava no Mishkan, em vez de falar com relação a especiarias, está falando com relação a pães. Por isso ele queria falar ofe, assar pães. Fala que é o seguinte, a pessoa que pega um graveto úmido, ele quer fazer uma fogueira, tem que ter um graveto seco e bem rígido. E joga esse graveto no forno para secar ele. Fala, o sábio está cozinhando aqui, porque cozinhar significa consertar uma coisa através do fogo. Aqui também está consertando através do fogo. Pergunta a Gemara, Pshita, com certeza ele está obrigado. Qual é a novidade aqui? Mal de tema, eu podia pensar que ele quer deixar esse graveto mais rígido. Eu podia pensar que cozinhar é só usar o fogo para amolecer um objeto. A resposta é que realmente só amolecendo um objeto está obrigado por cozinhar. Porém aqui ele está amolecendo, por quê? Porque primeiro essa água que está dentro do graveto vai amolecer o graveto. Depois essa água vai sair e aí o graveto vai ficar rígido. Uma vez assim ele está amolecendo o graveto temporariamente, está obrigado por mevasher. Continua a Gemara. Amaraba baravuna aiman de altar kufra chayav mishum mevasher. A pessoa que derrete o piche está obrigado por cozinhar. Por quê? Está amolecendo, está derretendo o piche e está cozinhando ele. Fala, pshita, com certeza está cozinhando. Mal de tema que vandeader veikusha emalô. A resposta é, eu podia pensar que está isento e não está cozinhando aqui. Por quê? Porque o piche é só temporariamente que fica macio, fica derretido. Uma vez que ele esfria, ele volta a ficar duro. Então eu podia pensar que uma coisa temporária, como a gente já falou na introdução dessa Mishnah, que uma coisa que é temporária não é permanente e não está obrigada pela Torá. Eu podia pensar que aqui também não está obrigado pela Torá. Kamash malan. A novidade é que o piche é diferente, mas uma vez que quando ele fica derretido as pessoas usam ele melhor, então ele está agora obrigado por cozinhar, porque é uma coisa importante o que ele está fazendo. Continua a Gemara, Marava. A pessoa que constrói um barril está obrigado por 7 hataot diferentes. Está fazendo 7 trabalhos diferentes. Quais são esses trabalhos? Então Rashi ele cita aqui os trabalhos. O primeiro trabalho fala Rashi é tochen. O primeiro trabalho fala Rashi é amassar, porque está pegando os blocos de terra para fazer o barro, está quebrando eles para fazer a terra. O segundo trabalho é borer, porque está tirando as pedras da terra e separando elas da poeira, da terra boa para fazer o barro. O terceiro é meraquet, porque ele vai pegar essa terra e colocar numa peneira e tirar o pó fino do pó espesso. O quarto é megabel, está fazendo uma massa, porque vai fazer o barro, vai colocar água junto com a terra e fazer uma massa. O quinto é memareach, porque depois que ele faz aquele vaso, ele vai alisar o vaso para ficar uma superfície bonita e lisa. Memareach. O sexto é mavir, porque ele vai acender o fogo do forno, que ele vai lá fortificar esse vaso. E o sétimo trabalho é por mevasher, por cozinhar, porque ele está colocando o vaso dentro do forno e está fortificando o vaso com esse fogo e está obrigado por mevasher também. Continua a mishum shmone hataot. A pessoa que constrói um forno de barro está obrigado por 8 hataot. Os 7 hataot é a mesma coisa que a gente falou com relação ao barril. O oitavo é Hayav Mishum Makeba Patish. Está consertando, fazendo um acabamento. Porque depois que ele fez tudo isso, colocou o forno já no outro forno para... A pessoa que faz um forno está obrigado por 8 hataot. Os 7 hataot que a gente já falou, com relação ao barril, está fazendo um forno de barro aqui. E o oitavo é Makeba Patish, porque depois que ele já colocou no forno, ele coloca mais um revestimento de barro, para esse forno ficar bem quente e segurar o calor. Coloca mais um revestimento, isso é Makeba Patish, está fazendo um acabamento. Fazer um acabamento é proibido por Makeba Patish. Continuando a pessoa que faz uma colmeia está obrigado por 11 hataot, 11 trabalhos proibidos. A pessoa que faz uma colmeia é para dar para as abelhas morarem lá e fazerem o mel. A pessoa faz essa colmeia de bambu e trança o bambu
e faz ele direitinho. Tem 11 trabalhos que estão aqui envolvidos. Explica Rashi, Hayav Hadesre. Primeira coisa é por kotzer e notea. Primeiro ele tem que colher o bambu. Então ele vai colher, vai kotzer, o bambu é colher, proibido. O segundo é por notea, por plantar uma árvore, porque uma vez que ele poda esses bambus, o que fica na terra cresce melhor. Está ajudando a se manter melhor essas árvores, tá? Notea. O terceiro trabalho é meamer, é fazer um montinho. Ele vai pegar esses bambus e fazer um montinho, é meamer, proibido. O quarto trabalho é borer. Ele vai tirar os gravetos, os bambus ruins dos bons, tá? Separando aqui, fazendo borer. O quinto trabalho é memachek, porque ele vai alisar o bambu para ficar uma superfície lisa e bonita. Agora, se a pessoa pegou um bambu e o bambu estava muito grande, ele vai cortar o bambu em algumas partes, está obrigado por estar moendo aqui, porque quando a gente falou que moer significa picar e cortar em partes menores. O próximo é mechater. Se ele vai cortar o bambu numa medida certa, vai estar cortando sob medida, está mechater. O próximo é meissach. Para entender o que são esses próximos trabalhos, temos que visualizar como se fazia as colmeias antigamente. Eles tinham que trançar os fios no comprimento da colmeia e depois trançar eles na largura. E eles usavam como suporte para os fios, para trançar eles, 3 suportes. Vamos imaginar 3 tiras de couro. O que acontece é que a pessoa pegava um fio de bambu, colocava por cima da primeira tira, por baixo da segunda, por cima da terceira. Pegava um outro fio de bambu e fazia o contrário, por baixo da primeira, por cima da segunda e por baixo da terceira. Mas ele fazia na diagonal, trançando esses 2 fios de bambu. Depois ele trazia os fios da largura, os fios de bambu para fazer a largura e trançava também na largura. Tudo bem. No momento que ele fez, esticou essas tiras de couro para fazer esse suporte, está obrigado por meissach. Isso significa meissach. O segundo trabalho é a pessoa, quando ele coloca já esses 2 fios do bambu, já trançando eles sobre essas tiras de couro, e quando a pessoa traz os fios da largura da roupa na vertical, ele vai estar tecendo aqui essa colmeia, está obrigado por estar fazendo um tecido. E o último trabalho é makeba patich, porque quando ele já tem a colmeia dele pronta, tem as sobras dos bambus, ele corta, faz um acabamento bonito, esse acabamento chama makeba patich, está consertando aqui, fazendo melhor essa colmeia, está proibido por makeba patich. No total são 11 trabalhos proibidos. Continua a Gemara. Se a pessoa quer fazer uma borda para a colmeia, por exemplo, ele quer dobrar essa borda que está lá, para costurar e fazer uma borda bonita, dupla. Então, ele vai estar obrigado por 13 pecados. Por quê? Porque fora esses 11 tem mais 2. Primeiro problema é que ele vai estar costurando, ele vai estar dobrando essa borda que já está, vai estar costurando essa borda para fazer uma borda dupla. Está obrigado por costurar, tofer. O último trabalho é, depois que ele vai ter que fazer um nó para segurar essa costura, vai estar kosher por estar fazendo um nó. Isso fala que são 13 rataus que ele tem que trazer. Se ele não sabe que ele está fazendo uma coisa proibida, traz 13 rataut. Continua. A pessoa que corta a lã do animal e lava a lã do animal. A continuação é que ele vai estar penteando a lã, pintando a lã e fazendo fios dessa lã. A pessoa que ele faz fios de lã, enquanto a lã está em cima do animal, ou seja, ele não cortou essa lã ainda, está fazendo os fios ainda no animal. E ele está obrigado por 3 rataot se ele fez isso. Achat mishum gozes, v'achat mishum menapetz, v'achat mishum toveh. Porque depois que ele fez o fio, o que ele vai fazer? Vai arrancar esse fio, vai arrancar com a mão. Para não perder aqui nada desse fio, vai arrancar com a mão a raiz do fio. Está obrigado por gozes, por estar arrancando a lã do animal. O segundo problema é menapetz, porque antes dele fazer o fio, ele tem que pentear o fio no animal. Está penteando menapetz. O terceiro é Mishum Toveh, porque está fazendo fios, ou seja, conforme o primeiro sábio,
é proibido pela Torá fazer isso, mesmo que está fazendo sobre o animal, não tem diferença aqui. Rav Kahana Amar, En derech zizah bekach, ven derech menapetz bekach, ven derech tivui bekach. Rav Kahana discute e fala que não é o costume de fazer também arrancar a lã assim, arrancando com a mão. Não é o costume de pentear a lã no animal. E não é o costume de fazer fios em cima do animal. Portanto, é diferente, está fazendo de uma forma estranha, não uma forma profissional, e pela Torá está isento. Fala Veló, não é o costume de fazer assim, Vatania, Mishmei de Rav Nehemia, Shituv Beizim, Vetavu Beizim. Está escrito na Torá, Vetavu etaizim. As mulheres, na hora de fazer o Mishkan, fizeram os fios de lã, enquanto a lã estava ainda no animal. Lavaram a lã em cima do animal e fizeram os fios em cima do animal. Daqui a gente vê que é o costume fazer assim. Daqui a gente vê que fazer o fio em cima do animal se chama fazer um fio, se chama que é uma coisa profissional. Resposta: é diferente. As mulheres da época do Mishkan eram mulheres muito especiais que tinham uma chokhmah, uma sabedoria muito grande e conseguiam fazer isso perfeitamente. Para nós, isso é uma coisa muito difícil de fazer e é uma forma estranha. Para nós não é uma forma profissional de fazer. Continua. A pessoa que tirou uma pena das asas de um animal. E kotmo, ele está cortando a ponta da pena. A ponta da pena é boa para fazer travesseiro. É a parte mais macia da pena, é a ponta. Está cortando essa ponta e amortou. A pessoa pega o resto da pena que ele não cortou e vai descabelar, vai despelar, tirar aquela pelugem e usar essa pelugem para fazer travesseiro. O que acontece com essa pessoa? Chayav shalosh chataot, está obrigado por 3 chataot. Explica Reish Lakish. Ve'amar Rabbi Shimon ben Lakish, tolesh chayav mishum gozez, kotem chayav mishum mechatech, memaret chayav mishum memachek. A pessoa que está arrancando a pena das asas do animal está obrigado por gozez. Como a pessoa está tirando a lã do animal, aqui também está tirando as penas do animal, kotem, a pessoa que corta a ponta da pena, está obrigado por mechater, com um corte sob medida. Por quê? Porque tem que saber exatamente até quando cortar, para pegar só a parte macia, não pegar a parte dura da pena. É um corte sob medida, é uma coisa profissional. Memaret chayav mishum memachek, a pessoa que está agora tirando a pelugem que tem no resto da pena, está alisando esse talo da pena. Está obrigado por memachek, por alisar. Como no Mishkan estavam alisando o couro, tirando os pelos que tinha em cima do couro, também aqui está alisando o talo da pena. E o que se faz com esse talo? Então fala os comentaristas, se usa para fazer chapéus. Então é uma coisa que a pessoa precisa que esteja lisa e está chayav mishum memachek, por alisar. Continua. Kosher ve'amatir, a pessoa que faz um nó é a pessoa que desata um nó. Kshira b'mishkan echa ave, pergunta, onde estava isso no Mishkan, fazer nós? A resposta, Amarava, Sheken Koshrim, Beetedot, Oalim, porque pegavam as yeriot, aquelas telas, a tela de lã, a tela de linho, a tela de couro, amarravam elas nos bastões, nos suportes do Mishkan, com barbantes e faziam um nó lá. Aí tinha um nó no Mishkan. Fala Gumará, Raul Kosher al-Menad Latiru, não pode ser. Lá, eles sabiam que não iam ficar o tempo todo no deserto, estavam viajando todo o tempo. É amarrar de uma forma temporária. Amarrar de uma forma temporária, como a gente falou na introdução da Mishnah, não é uma coisa que obriga a pessoa. A pessoa só está obrigada a fazer uma coisa permanente. Fala, Abai, é o seguinte, a pessoa que estava fazendo lá a iriot, aquelas telas, por exemplo, tela de lã, e tinha um fio que rasgou, o que ele fazia? Fazer um nó para amarrar esse fio. Então a gente já encontra que amarravam, fazer um nós na época do Mishkan. Continua a Gemara. Amar leirava, tiratsta kosher, matiri maikalemema. Você respondeu bem, como se fazia os nós lá. Matiri maikalemema, onde eles desatavam os nós? Que situação era essa que desatavam os nós no Mishkan? Vechitema de mitramele trechuti. Kitri beade adadi, sharechad de katarchad. Se você quer falar, o que acontece é que se tinha 2 fios que estavam lá, um junto do outro, e os 2 rasgaram um perto do outro. Iam fazer 2 nós lá. Porém vai ficar feio, vai ficar visível aquela
aquela parte que tem os nós. O que eles faziam? Depois de tecer todo o tecido, desatavam um dos nós. Uma vez assim que já estava tecido, já não ia se desprender, não precisava ficar amarrado isso. Um dos nós ficava preso, um dos nós eles deixava solto e não tinha problema. Aí quer dizer que a gente encontra que desatavam nós no Mishkan? Será que isso é o trabalho? Fala, mas não pode ser. Fala, mas não pode ser que se faz isso, porque na época da Torá, os fios não eram tão finos quanto a gente tem hoje em dia. Se vai desatar um nó, vai ficar um buraco. Se vai ficar um buraco, vai ficar visível e não vai ficar bonito. Fala, mas para um rei de carneiro, se a gente não faz isso para Hashem, a gente vai fazer isso, com certeza não faziam isso. Então o que eles faziam se eles tinham realmente dois fios que estavam rasgados no mesmo lugar? O que eles faziam era isso, pegavam um fio e amarrava ele, faziam um nó, juntava o fio. Tudo bem. O segundo fio não se juntava a ele junto, fazia um nó perto. O que eles faziam é cortavam um pouco em cima, cortavam um pouco embaixo, tiravam um pedaço considerável do fio. Traziam um outro fio e remendavam. Faziam um nó distante, outro nó para cima distante, e não tinha nenhum nó perto do outro, deixavam esses nós. Isso que eles faziam, para não ficar dois nós perto e ficar muito visível. Eles não tinham nenhuma situação que eles iam desatar isso, porque não dá para desatar nenhum dos nós. Uma vez assim, a gente não encontra desatar nós no Mishkan. Então volta a pergunta, por que a Mishnah falou que um dos trabalhos do Mishkan é desatar nós? Não tinha isso no Mishkan. Fala agora o seguinte, Ela amarava, veite maravilai, sheken tzadeh hilazon koshrim matirim. O que acontece é, as pessoas que caçavam o hilazon. Hilazon é um peixe especial, que o sangue dele é um pouco azulado, e faziam ele tinta azul desse sangue. É um peixe muito especial. A Gemara fala em outro lugar que ele só sobe para a beirada do rio uma vez a cada 70 anos. Eles tinham que ter redes muito boas. Às vezes tinham duas redes pequenas, eles desatavam os nós das redes pequenas e faziam uma rede grande. Isso fala a Gemara, aqui a gente encontra também atar, fazer um nó para amarrar as duas redes e desatar, porque eles tinham que desatar as redes pequenas para fazer uma rede grande. Isso fala a Gemara, por isso é um dos trabalhos do Mishkan, é desatar nós. Isso está proibido também. A pessoa que costura duas costuras, ou seja, pega uma agulha, enfinca uma vez para baixo, enfinca uma vez para cima e está obrigado por estar costurando duas costuras. Fala que fazer isso não é uma coisa permanente. Essa costura vai se soltar mais cedo ou mais tarde, porque ele está obrigado. Uma coisa que não é permanente não está obrigado pela Torá. A resposta se trata que a pessoa fez isso, enfincou uma vez, enfincou outra vez para fazer a costura e fez um nó. A pessoa fazendo um nó, está segurando essa costura, está obrigado também por fazer um nó e também por costurar. E se fala, amanhã novos assuntos, Baruch Adonai Leolam, amém, amém.